Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro diário. É com muito carinho que nos reunimos aqui todas as manhãs às 7h30 para começar o nosso dia com uma reflexão, com uma passagem desta obra abençoada que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Que o Senhor seja conosco, sempre pedimos a Jesus para que o nosso coração esteja sereno, para que o nosso coração esteja tranquilo, porque com a paz na consciência, com a paz na alma, todo o nosso dia ele vai se desenrolando na base do amor divino. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje eu convido a todos para irmos lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, para juntos refletir sobre a passagem Caracteres da Perfeição. E vamos começar essa passagem rememorando uma fala, um ensino do Cristo que está em Mateus 44 a 46, 47 e 48, em que Jesus nos diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem também? E se vós não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Será a partir desta palavra, deste ensino do Mestre Jesus, que nós iremos desenrolar, desenhar toda a nossa reflexão de hoje. Jesus, em sua última fala aqui, nos diz: sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E neste momento, vamos ali, com a ajuda do Livro dos Espíritos, rememorar a primeira questão, a primeira pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos: que é Deus? O que é Deus? E os Espíritos vão responder a Kardec: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus, nosso Pai, é causa primeira de todas as coisas. Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Com isso, não há como nós, como criaturas, chegarmos a igualar a perfeição de Deus, porque Deus é a causa primeira, Deus é único, Deus é nosso Pai, Deus é o Criador de tudo que existe no nosso universo. Com isso, quando Jesus, aqui neste momento, falando ali àquele povo naquela época, ele dizia: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é, ele precisou usar desta figura de linguagem comparativa com Deus para inspirar e impulsionar aquele povo a buscar trabalhar no serviço espiritual do aperfeiçoamento moral, a se melhorar, a buscar um caminho no bem. Jesus precisou dar um ponto de referência para eles seguirem. Com isso é muito importante e o nosso Evangelho traz esse ensino. Sempre olharmos o fundo, o contexto dos ensinos e das palavras de Jesus, porque se levarmos ao pé da letra muitos ensinos do Cristo, sem considerar o contexto do povo, a limitação linguística, sem considerar até o nível de inteligência moral daquela época, nós vamos nos ater somente às palavras. E nos ater somente às palavras vai limitar o nosso ensino sobre o conhecimento que Jesus deseja nos passar. Com isso, meus queridos amigos e amigas, ao ler: sede, pois, perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é, Jesus está nos inspirando a buscar a perfeição.
lembrando sempre e novamente que ele usou dessa figura de linguagem comparativa com Deus apenas para inspirar aquele povo naquela época, mas hoje nós já conseguimos compreender que naquele momento Jesus queria era dizer assim: busquemos a perfeição relativa ao planeta que estamos, à situação de criaturas que somos, de espíritos. Então busquemos conforme a nossa relativo à nossa jornada, ao que podemos alcançar. E aqui na Terra, como seres encarnados neste planeta de provas e expiações, nós sabemos que o nosso modelo e o nosso guia para seguir de perfeição é Jesus. Jesus foi o espírito mais perfeito, o coração mais puro que já esteve aqui entre nós. No livro dos Espíritos, Kardec também questiona se há algum modelo, um homem que seja modelo, que seja guia, que possamos seguir. E os Espíritos respondem: vede Jesus. Vede Jesus. Então Jesus é o nosso modelo e o nosso guia de perfeição que devemos alçar um dia alcançar. E lembremos que nessa passagem, quando ele nos diz, antes dele encerrar dizendo: sede, pois, perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é, olhamos que antes disso, ele já nos traz os caracteres para alçar a perfeição de acordo e relativa com o estado que estamos, que é o estado em que podemos alcançar a perfeição. Ele nos diz: amai os vossos inimigos. Aí, um dos caracteres da perfeição que podemos alcançar: amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Olha só, Jesus, ele resume aqui, nessas palavras, a caridade. Fora da caridade não há salvação. Já nos disse Allan Kardec neste ensino profundo. E aqui Jesus nos diz: amai. Amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem. Eis um dos caracteres da perfeição que somatizam ali e resultam na caridade, que é o amor em ação. O amor, o amor. Esta palavra, que é formada por 4 letrinhas, é o caminho da perfeição que podemos alçar. E Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, ele não só ensinou, falou sobre o amor, mas ele exemplificou e viveu em amor, em caridade, para que nós soubéssemos e aprendêssemos com ele que é possível amar os nossos inimigos, é possível transformar-nos no amor e sentir esse amor tão profundo como Cristo sentiu por todos nós. Eis os caracteres da perfeição que devemos alçar. E estes caracteres da perfeição que Jesus vem trazer como espíritos que estamos aqui no caminho do aprendizado, da redenção, que Jesus traz esses caracteres que podemos alcançar, que a base é o amor, é o que nos leva ao reino de Deus, é o que nos leva a perto do Pai. É o que nos leva nos cumes mais altos da evolução. Quanto mais amor semearmos dentro da nossa alma, quanto mais amor ali sentirmos realmente uma elevação do amor, dessa virtude pura, mais as outras virtudes serão semeadas dentro de nós, porque é como se o amor ele fosse um solo totalmente fértil, e nele só frutifica as virtudes no bem, a humildade, a abnegação, o devotamento, a benevolência, a caridade, a esperança, a fé. Então, do amor frutifica todas as virtudes que o nosso espírito deve um dia alçar, alcançá-las e vivê-las por completo em nosso interior.
Hoje, meus queridos amigos e amigas, vamos encerrar a nossa reflexão com este ensino do Evangelho a nós e hoje eu trago aqui com todo carinho, com todo amor, uma proposta para o nosso dia, para unir aqui o que vimos aqui na reflexão e também colocar em ação, colocar em prática no nosso dia para nos inspirar a semear cada vez mais o amor. Vamos hoje, juntos, em cada ação, em cada palavra, em cada pensamento, em cada atitude conosco e com o próximo, colocar o amor em primeiro lugar. Vamos sentir como é colocar o amor em primeiro lugar perante todas as ações, todos os pensamentos do nosso dia. E aí nós veremos essa transformação, essa sementeira do amor começar a germinar e frutificar dentro de nós. Hoje vamos juntos fazer este exercício que pode nos inspirar a cada vez mais ter consciência do quanto o amor ele é transformador, ele nos pacifica por dentro, ele nos deixa mais serenos e com a consciência mais ativa no bem. Hoje vamos encerrar aqui a nossa reflexão, foi com muito carinho, com muito amor que realizamos ela. Convido a todos, como sempre, a realizar a leitura completa desta passagem, porque ela tem muitos ensinos para nós, visto que aqui são apenas alguns minutinhos que refletimos sobre ela, mas é essencial a leitura completa para o nosso coração também ali entrar em ressonância com o ensino, com um conhecimento que pode ser mais profícuo para nós neste momento. Tenham todos um excelente dia. Amanhã nos encontramos aqui às 7h30 para realizar mais uma reflexão. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. E lembremos sempre, meus queridos amigos e amigas, ao ler uma passagem do Mestre Jesus, é muito importante buscarmos compreender o fundo muito mais do que as vestes das palavras, buscar compreender o contexto em que Jesus nos falou e entender que Jesus ele usava de certos comparativos, figuras de linguagem para que aquele povo compreendesse na época o que ele queria falar. Mas hoje, com a luz de novos ensinos, com o avanço da ciência, com a chegada do Consolador prometido, nós temos a capacidade de aprofundar um pouquinho mais nos ensinos do Mestre e compreender as suas palavras muito mais e muito além do que as vestes dela, olhando e aprofundando em seu fundo que Jesus desejava nos ensinar. Busquemos hoje a perfeição pautada na caridade, que é a que nos leva ao reino de Deus. Que assim seja.